Família, grande oportunidade o Vitória ter de se reencontrar com a vitória contra o Vasco, porque o Vasco passa uma instabilidade gigantesca, não só no brasileiro, mas também internamente. O Vasco, não sei se você sabe, mas a 777 tá um boroço só lá. O Vasco tá sem técnico, a torcida tá na bronca, chegou até ir fazer protesto lá no CT, não sei se vocês se lembram, mas depois eu vou até trazer um vídeo aqui. O Vasco tá um holocausto completamente diferente o clima que vive do Vitória. O Vitória não tá mostrando rendimento, ainda precisa buscar a sua primeira vitória, é verdade. Mas a torcida em nenhum momento foi fazer protesto, o elenco em nenhum momento se mostrou insatisfeito, ao contrário, eu vejo o elenco, o próprio Reinaldo ontem falou que sente um frio na barriga em estrear pelo Vitória, porque sabe a grandiosidade do clube. O Vasco não tem técnico, além de não ter técnico, o Vitória tem uma invencibilidade colossal, um tabu em cima do Vasco lá no São Januário. Nesse vídeo você vai saber o que a mídia de lá do Rio de Janeiro, não ia falar São Paulo, mas é do Rio de Janeiro, está falando sobre Vasco e Vitória. A gente sabe que é duas equipes que estão, bem dizer, na mesma situação ali no brasileiro. O Vitória tem um jogo a menos do que o Vasco tem uma vitória, o Vitória ainda não tem nenhuma vitória, mas o Vasco, por incrível que pareça, nem dentro de casa manda no seu estádio. Por quê? Porque o Vitória lá na casa deles tem esse tabu. O Vitória manda no São Januário quando joga contra o Vasco. É incrível isso. Nesse vídeo você vai saber o que está se passando lá na 777, Vasco, e a oportunidade, além de também repercutir o que fala a imprensa lá do Rio de Janeiro, beleza? Antes de mais nada, peço a você que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você for inscrito, e olha, é o seguinte, antes de eu passar aqui pro vídeo, a torcida do Vitória tem que reagir, Qual é a forma de reagir, meu irmão? Acompanhe os jogos, hoje tem 3 jogos, veja aqueles jogos que tá coligado ali com a classificação, a situação que você está no brasileiro. Liga a televisão e vá secar, meu irmão. Vai em live, seque também, vai em live, discute. Vai em outra live e diga, olha, cuidado, meu irmão, a torcida do Vitória tá muito inquieta, Vocês têm que ser mais pra frente, como foi ano passado na Série B. Porque eu tenho certeza que o time subiu, foi campeão, foi mais pela crença que a torcida tinha com o elenco. Foi mais pelo incentivo que a torcida vinha dando nas redes sociais. E eu vejo que a torcida do Vitória está muito inquieta. Claro que dolorida porque os resultados não estão vindo, mas é hora de reagir. Fiquem aí com o vídeo. E a primeira informação é sobre o Vasco. Cruz Maltino promete até a próxima semana a conclusão da contratação de um novo técnico. Vasco, que busca um treinador desde a saída do Ramon Dias, já disse para vocês que o argentino vai cobrar na justiça o pagamento da multa rescisória, que pode chegar a 30 milhões de reais. Bora falar agora sobre o colapso financeiro da 777. A gente vem trazendo notícias sobre as dificuldades da empresa, que é dona de 70% das ações do Vasco. Mas a coisa no exterior degringolou de vez. E os últimos acontecimentos são os seguintes: Standard Liège está oficialmente à venda. Time belga que pertence à 777 foi comprado há 2 anos. Inclusive, o Standard Liège não pôde entrar em campo. A partida do campeonato belga foi adiado por conta de protestos de torcedores exigindo a saída da empresa, que está no Standard Liège há 2 temporadas. Já a Bonza Airlines, uma companhia aérea montada pela 777, entrou em administração voluntária depois de cancelar todos os seus voos. Além dessas 2 notícias mais recentes, há outras preocupantes, como, por exemplo, uma acusação de fraude contra a 777 num empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso porque a 777 apresentou garantias bancárias que não lhe pertencem ou que nem existem. E aí, só para arrematar, vale a lembrança de que a 777 tem uma dívida de 50 bilhões de reais com uma empresa chamada ACAP. Não tá fácil a coisa para Josh Vander e companhia. Torcedor vascaíno tem motivos para andar preocupado. A crise, o Vasco vai precisar quebrar um grande tabu no jogo contra o Vitória nesse domingo, jogo em São Januário. Quer saber qual? Cadê? 14 anos. Esse é o tempo que o Vitória não perde para o Vasco no Rio de Janeiro.
De 2010 para cá, são 5 jogos com 3 vitórias do rubro-negro e 2 empates. O último encontro entre as equipes foi na Série B de 2021, um 3-0 para o Vitória. Mas o torcedor também tem boas notícias. Após treinar normalmente, Payet volta para esse confronto. O francês ficou fora de 4 das 5 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Já Hugo Moura é desfalque certo. O jogador foi expulso na partida diante do Atlético Paranaense. E segue sem um treinador ainda, mas eu acho que é um tabu delicado, porque poucos encontros nos últimos 10 anos entre o Vitória e o Vasco da Gama, né, Vene? 5 joguinhos só. 5 jogos não apenas. Não é pra desesperar, assim. Não é um desespero. Acho até que, se a gente for parar e analisar pela tabela do Campeonato Brasileiro, até mesmo por atuação, é um confronto direto na parte de baixo da tabela, porque eu acho que o Vitória vai brigar para permanecer na Série A e o Vasco, a gente está vendo aí que o cenário é esse.